Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Cálculo 2 e vamos continuar falando sobre os vetores e a geometria do espaço. Vamos falar um pouco sobre equações de retas e planos, tá? Nessa aula. Vamos lá. A gente já falou, né, sobre vetores, já falamos sobre linhas, né? Então, na verdade, vamos falar agora sobre iniciar o estudo sobre retas e planos, tá? O que é uma reta num plano, né? Se eu tenho uma reta num plano XY, tá? Eu posso determinar essa reta quando eu tenho um ponto, tá? E uma direção. Ou seja, eu tenho essa minha reta L aqui, tá? Se eu tenho um ponto nesse plano, por exemplo, o ponto PO, né? Então, se eu tiver um ponto e um coeficiente angular, tá? Eu vou saber a direção, tá? Dessa minha reta, tá? E eu vou conseguir determinar, através dessa direção e deste ponto, para onde essa reta está indo, né? Só que assim, a gente não está interessado, só para finalizar, né? Aqui eu tenho um plano XY, aí eu tenho um ponto aqui, tá? Essa minha reta, ela pode ter... Deixa eu colocar outra coisa. Ela pode ter qualquer direção, né? Se eu tenho só um ponto, eu posso ter uma reta para cá, uma reta que passa por esse ponto para cá, uma reta que passa por esse ponto na 90 graus, ou então 0 grau, tá? Então, eu tenho infinitas possibilidades de retas que passam por esse ponto, certo? Só que se eu tiver, além desse ponto, um ângulo, né, um coeficiente de inclinação ou coeficiente angular dessa reta, aí eu vou conseguir determinar completamente essa reta, tá? Ou seja, se eu digo que esse ponto, tá? Que eu tenho esse ponto aqui e que essa reta, ela tem um ângulo de, sei lá, de 60 graus, vamos supor aqui, com o eixo coordenado, né, com x, isso aqui é 60 graus, então com certeza eu vou conseguir determinar essa reta. Com certeza essa minha reta vai ter essa direção aqui, né, e vai passar por esse ponto. Então é isso que ele quer dizer. Para eu determinar uma reta, tá, eu só preciso saber um ponto e um coeficiente angular dessa reta, né, ou seja, com o eixo x, né? O ângulo que essa reta faz com o eixo coordenado x. Agora, quando eu tenho um espaço tridimensional, tá? Essa reta também ela é determinada conhecendo um ponto, só que com 3 coordenadas, tá? Ou seja, este ponto aqui, P0, desculpa, que tem essas coordenadas x, y, z, tá? Então essa reta, ela possui este ponto e ela possui a mesma direção dessa reta L, tá? E assim, quando eu trato em 3D, a direção de uma reta, ela é descrita por um vetor, tá? Então, tá, eu digo que uma reta, ela possui a mesma direção da reta L, tá? Que é essa reta aqui. Percebam que essa reta L, ela possui uma coordenada em relação a x, tá, gente?
Ela só não está determinada aqui, mas ela possui. Tá? Deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp. Então, eu posso dizer que essa direção dessa reta, eu posso descrever ela através de um vetor, tá? Ou seja, dentro dessa reta L aqui, eu posso definir um vetor que é A. Ou seja, eu estou definindo uma direção e um sentido para essa minha reta, para essa minha reta qualquer, tá? E que essa minha reta L, ela é paralela a um vetor V. Lembrem-se que retas paralelas possuem a mesma direção. O que muda entre elas talvez o sentido, né? Que uma pode estar contrária à outra, e também o tamanho, né? Mas sempre retas paralelas são proporcionais, ou seja, essa minha reta aqui A, que possui, que, que foi como eu representei essa minha reta qualquer, porque ela tem a mesma direção de L, ela é proporcional a esse vetor V aqui, tá? Então, continuando. Eu tenho esse meu ponto X, que é um ponto arbitrário sobre L, tá? Então, eu tenho esse meu ponto bem aqui, que está em cima de L, né? E eu tenho aqui esse vetor R0, tá? Que ele é o vetor posição, né? Desse ponto P0 aqui. E eu tenho esse meu vetor Rzinho, né? Que também é um vetor posição, tá? De P, né? Então, se o A é o vetor com representante P0 e P, ou seja, esse vetor A, ele é representado, tá? No sentido P0 a P, tá? Então, pela regra do triângulo, o que a regra do triângulo diz, né? Ele diz que esse vetor R aqui, ele é o vetor resultante dessa soma aqui, ó, R0 mais A, tá? Então, esse R aqui é um vetor resultante, ou seja, R é igual a R0 mais A, tá? E como nós vimos nas aulas anteriores, tá? Uma vez que A e V são vetores paralelos, tá? Então, há um escalar T, né? Ou seja, há um valor proporcional, né? T, de tal modo que o valor do A, o tamanho do A, é igual a T vezes o tamanho do V, né? Já que eles são paralelos, ou seja, o vetor A e o vetor V, eles são proporcionais, só que eles precisam de um valor T para dar essa proporcionalidade, ou seja, o A pode ser 2 vezes o V, ou o A pode ser 3 vezes o V, tá? Então, A é igual a T vezes V. Então, nesse caso, levando em consideração essa regra do triângulo, eu tenho que o meu R, tá? Que é esse valor aqui resultante da soma de R0 e A, é igual a R0 mais T vezes V. Então, eu chamo essa equação aqui de uma equação vetorial de V, ou seja, é o valor do vetor, desculpa, equação vetorial de L. É o valor de um vetor que tem a mesma direção de L, tá? É um vetor desconhecido. Então tá, então vamos continuar. Aí a gente chegou nessa questão da proporcionalidade de T, né? De V e de L. Vamos continuar aqui. Como T varia, a reta é traçada pela ponta do vetor R0, tá? Por que T varia?
Aqui eu tenho o meu vetor A, tá? O meu T, dependendo do sentido, ele pode estar à direita de R0, ou seja, um T positivo, ou seja, T é proporcional positivamente a V, ou seja, T vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, ou seja, vai ser positivo. T vai ser maior que V, vai ser menor, desculpa, vai ser ele vai ter esse sentido para a direita do P0, tá? Então, ele pode ser 0,5V, ou seja, a metade do V, só que no sentido de P0, de positivo de P0, para a direita. Só que T também pode ser a esquerda de P0. Ele pode ser um sentido oposto a V, né? Ou seja, a esquerda de P0, que é isso que ele quer dizer aqui, ó. Os valores positivos de T são pontos em L que se encontram de um lado de P, enquanto os valores negativos de T são pontos que se encontram do outro lado. Ou seja, tendo P0 como referência, se o vetor A, né? Se o vetor A ele tiver o mesmo sentido de V, tá? Ele vai estar à direita de P0. Né? O V, ele está bem aqui, ele só não está representado, tá? Lembre-se que ele é paralelo à reta L, tá? Agora, se o T for negativo, ele vai estar nesse sentido aqui, tá? Mas lembrando que eles sempre tem que ser proporcionais, tá certo? E eu posso representar, né, todos esses vetores na forma de componentes, né? Como nós já vimos também no anterior. Lembrando que R é igual a R0 mais TV. Então, como é que eu represento V? V é um vetor qualquer que eu tenho, que eu represento nos pontos A, B e C. Tá? V é esse vetor aqui, tá? Em que a componente dele é A, B e C, né? Agora, este vetor aqui, né, que é o vetor que está em L, ele é T vezes o V, ou seja, ele é proporcional a V, ele é paralelo a V, né? Então, se V é ABC, TV é TA, TB, TC, certo? E o R, né, como nós vimos aqui, esse R é no ponto P, tá? Então, ele é representado por X, Y, Z, na forma de componente. E o R0, ele é representado pelo ponto P0 aqui. Então, ele é representado por x0, y0 e z0. Então, essa equação R aqui, na forma de componentes, ela é representada dessa forma. R não é x, y, z? R igual a x, y, z. E o R0? Né? O R0, o que é o R0? Desculpa, o R é R0 mais TV. Então, o que ele vai fazer? Como é que é na forma de componentes? Eu vou pegar a posição inicial do vetor e somar com a posição final vezes t, né? Que é justamente TA, TB, TC. Então, a componente vai ficar R0, que é x0, y0 e z0, e vou somar com TV, que é TA, TB, TC. Então, a representação em componentes do vetor R é x0 mais TA, y0 mais tb e z0 mais tc. Então, dois vetores iguais têm as componentes correspondentes iguais, tá? Então, assim a gente chega a três equações escalares, tá? Então, x é igual a x0 mais at,
y é igual a y0 mais bt e z é igual a z0 mais ct, onde eu estou separando aqui cada componente dessa. Tá? Onde t pertence aos reais, podendo ser positivo se o vetor está à direita de P0 e negativo se o vetor estiver à esquerda de T0, que aí vai mudar o valor do t, ser positivo ou negativo, tá? Então, essas equações aqui, elas são equações paramétricas, tá? Da reta L. Tá certo? Então, dependendo do valor que eu pegar aqui, de P0 e P, né? Eu vou ter valores diferentes para essas equações que pertencem à reta L. Percebam que nós estamos atrás de retas, né, que estejam na reta L, em que essas retas que estejam na reta L, elas são proporcionais a V, tá? Então, eu busco na reta L, tá? Retas ou vetores que partam onde o ponto inicial dele é P0, tá? E que elas sejam paralelas a essa reta V, tá? Então, cada valor do parâmetro T fornece um ponto x, y, z em L. Ou seja, o que vai mudar na minha definição, né, da minha reta, né, do meu vetor, que parte de P0 e é paralela a V, o que vai mudar é o tamanho dele, ou seja, é o T. Se ele é para cá, desculpa, não consegui escrever reto aqui. Se ele é para cá, ou se ele é aqui, ou se ele é bem piquitito para a esquerda, ou se ele é para cá, tá? Então, o que vai mudar, gente, é esse parâmetro T do vetor que eu estou mudando, tá? Ou seja, o tamanho, porque qualquer vetor que eu escreva que tenha a mesma direção de L, né, que seja conforme, que inicie em P0 e seja paralela, tá? A reta V, o que vai mudar é o tamanho, né? É esse parâmetro T aqui. Aí vamos exercitar um pouquinho, né? O que a gente aprendeu para poder reforçar. Olha só. Determine a equação vetorial e paramétrica de uma reta que passa pelo ponto. Olha só, ele está dando um ponto, tá? E está dizendo que essa reta, ela passa por esse ponto e é paralela a esse vetor. Tá? Ou seja, aqui no exemplo dele, né? Ele está definindo o ponto por onde essa reta tem que passar, tá? E que ela tem que ser paralela, ou seja, tem que ter a mesma direção deste vetor, tá? Tá certo? Então, ele inicia aqui nesse ponto, que é o meu valor R0, né? E que ele é paralelo a esse vetor, ou seja, ele tem essa direção, ele é proporcional a esse vetor, tá? Então, ele quer saber a equação vetorial e a paramétrica, né? Então, se eu tenho esse R aqui, tá? Se ele está partindo, né, desse R, a equação deste vetor, tá? É 5i mais j mais 3k, ou seja, os parâmetros dela, né? O ponto de partida dele é esse aqui, tá? E eu tenho esse V, tá? Ou seja, essa reta vai partir deste ponto aqui, IJK,
e tem essa direção. Então, para eu escrever essa equação do vetor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou escrever essa equação aqui, ó. Tá? Ou seja, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui essa figura limpa. Tá aqui. Então, ele está dizendo que essa reta, ela tem que ser paralela àquele vetor V, né? E que ele parte daqui de P0, né? Então, para eu achar essa equação, eu vou chegar a equação desse vetor, eu vou pegar o R0 e vou somar com TV, tá? Ou seja, o vetor resultante é um vetor que parte de P0 e é proporcional a V. Então, aqui eu tenho o meu R0, tá? Que é o meu componente, é a representação vetorial desse ponto. E eu vou somar com o produto de T vezes o V, que é I mais KJ menos 2K. E o que eu vou fazer? Eu vou somar cada uma dessas partes, tá, gente? Isso aqui é só você desenvolver aqui. T vezes I mais 4TJ menos 2TK. Tá? Então, tendo o produto disso aqui, eu vou somar I com I, J com J e K com K. Então, meu R resultante vai ser 5 mais T vezes I, mais 1 mais 4T vezes J, mais 3 menos 2T vezes K. Tá? Então, essa aqui é a minha equação vetorial do vetor que eu estou procurando. Tá? O vetor desta reta. E as equações paramétricas é quando eu separo, né? Cada um desses componentes aqui. Eu digo que o meu x desse vetor, dessa reta, né, é 5 mais t, o y é igual a 1 mais 4t e o z é igual a 3 menos 2t, tá? Então, tá aqui o resultado da segunda pergunta. Agora, vamos responder a letra T. Determine dois outros pontos nessa reta, tá? Aí, gente, para eu variar, para eu encontrar pontos nessa reta, é só eu variar o meu parâmetro t, tá? É só eu variar meu parâmetro t. Né? Ou seja, eu uso essas informações paramétricas. Se eu mudar o valor de t, eu vou ter um valor diferente para x, y e z. Né? Ou seja, se eu colocar o parâmetro t igual a 1, eu vou ter meu x igual a 5 mais 1, que é 6, o meu y igual a 1 mais 4t, que vai dar 5, e o meu z vai ser 3 menos 2 vezes 1, que é 1. Então, eu vou ter este ponto aqui, tá? Que fazem parte dessa reta. Aí eu vou atribuindo valores, né, gente, para t. Aí aqui para t igual a menos 1. Então, jogo de novo aqui, nessas informações paramétricas, tá? Que vai dar 4, menos 3 e menos 5. Então, esse é o valor do meu outro ponto. E assim sucessivamente, tá, gente? Aí, olha só, que é isso que ele quer dizer, né? Que a equação vetorial e as equações paramétricas de uma reta, elas não são únicas, tá? Se a gente trocar o ponto ou parâmetro, né? Ou escolhermos um vetor paralelo diferente, a equação muda. Percebam que no exemplo anterior, ele escolheu esse ponto aqui como o ponto de referência, o ponto P0, e escolheu esse vetor aqui como um vetor paralelo. Então, se eu mudar isso aqui, eu vou mudar minha reta L. Ou então, quando eu cheguei na minha... Eu defini esses meus parâmetros iniciais e eu mudei a minha função paramétrica, né? A minha equação paramétrica, se eu mudei o t delas, eu vou ter pontos diferentes, tá? Então, é isso que ele quer dizer, né? Aqui eu tenho a minha equação paramétrica do exemplo anterior, né? Que me deu o meu x, meu y e meu z do ponto. Então, ao invés desse ponto aqui, 5, 1 e 3, tá? Que foi o ponto inicial,
aqui, ó, 5, 1 e 3, que foi a minha componente de R0, eu posso escolher um outro ponto, eu posso escolher o R0 em 6, 5 e 1. Então, dessa forma, as minhas equações paramétricas também mudam, tá? Ou então, se eu mantiver esse ponto, né, em R0, tá? Em P0. Só que a gente escolheu um outro ponto, outro vetor paralelo a essa função, paralelo a essa reta, tá? Que no caso aqui foi i mais 4j menos 2k. Se eu escolher 2i mais 8j mais 4k, então a gente chega numa outra equação. Percebam, tá, gente, que essa reta, que esse vetor aqui, i 4j menos 2k, ele é paralelo à reta, tá? Então, eu posso escolher um outro vetor, tá? Que não seja esse, mas que também seja paralelo, ou seja, eles têm que ser proporcionais, tá? Então, eu posso escolher um outro vetor proporcional a esse, que é o 2i mais 8j mais 4k, tá? Então, eu vou chegar numa outra equação paramétrica, né? Então, se um vetor v, tá, que é representado por A, B e C, é usado para descrever a direção de uma reta L, então os números A, B e C são as componentes do vetor diretor. Por quê, gente? Esse vetor diretor é o que vai dizer a direção de L, tá? Então, aqui eu tenho um vetor diretor de L, que nesse caso aqui é o vetor 2, 8 e 4, tá? Mas aqui também eu tenho outro vetor diretor, que é 1, 4 e menos 2. Eles vão dizer a direção. Só que pode ser qualquer vetor diretor que seja paralelo a essa reta L, mas eles devem ser sempre proporcionais, tá? Então, como qualquer vetor paralelo V, também pode ser usado, né? Ou seja, eu posso escolher qualquer vetor, né, com as componentes A, B e C, só que essas componentes têm que ser, esses vetores têm que ter componentes A, B e C que sejam proporcionais, para que garanta que eles sejam paralelos, tá? Aí tá, eu tenho as minhas equações paramétricas, né? Só que aí eu posso eliminar esse parâmetro t dessa reta aí, dessa reta L, tá? Se eu disser que nenhum desses números, né, A, B e C, sejam iguais a zero, ou seja, se eu garantir que esses valores aqui das equações paramétricas sejam diferentes de zero, né, não podem ser zeros, então eu posso isolar o t, né, em cada uma dessas equações aqui. Então, se eu isolar esse t em cada uma dessas equações, eu vou chegar nessa aqui. Eu acho que eu coloquei essa equação aqui para a gente trabalhar, né? Como é que eu fiz, tá? Eu vou isolar t, por exemplo, eu vou isolar t dessa equação x aqui. Então, eu digo que x menos x0, desculpa só a letra, tá, gente? É porque eu tô fazendo num quadro digital e é muito ruim de escrever. Então, eu vou isolar t, né? Então, t é igual a x menos x0 sobre a. Da mesma forma o y, tá? E t é igual a y menos y0 sobre b. Igual a t, né? E z, e t aqui também é igual a z menos e0 sobre c. Igual a t, né?
Então, gente, eu garanto que A, B e C não podem ser zero, tá? Só que não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, tá? Porque se for zero, isso aqui vai dar infinito. Entendeu? Infinito, tá? Então, o que é que eu faço? Se eu isolo T, eu posso igualar essas partes aqui. E eu chego nessa equação, tá? Então, eu vou... Essas equações aqui, onde x menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre c, tá? Então, essas aqui são as equações simétricas de L, né? Por que são simétricas? Porque elas são iguais. Cada parte dessa aqui, ela é igual a t, tá? Onde os números A, B e C são as componentes do vetor diretor de L, tá? Isto é, as componentes de um vetor paralelo ao vetor diretor de L, né? Agora, se A, B ou C é zero, então a gente pode eliminar o T, tá? Então, se eu digo que A, B, se um desses denominadores forem zero, o que vai acontecer? Tá? Isso aqui vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Então, se isso aqui for igual a zero, por exemplo, nessa primeira, x vai ser igual a x0. Se o meu A for igual a zero. Então, eu vou ter apenas esses valores aqui, similares, simétricos, tá? Eu posso fazer também o B igual a zero. Se o B for igual a zero, o T vai ser, isso aqui vai dar igual a zero. Então, Y vai ser igual a Y0. E se o C for igual a zero, aqui nesse lado direito vai ser zero e Z vai ser igual a Z0, tá? Agora, quando eu digo que um componente, tá, é zero, se por acaso o componente A for zero, o meu x vai ser igual a x0, tá? Então, isso vai indicar que a reta L, ela pertence ao plano vertical x, tá? Ao plano vertical x igual a x0, tá? Ou seja, ele vai estar, como o x vai ser sempre igual a x0, tá? O x vai ser constante, então ele vai ser sempre igual a x0, ele vai estar ele vai pertencer a um plano vertical que vai passar sempre pelo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho na próxima questão um exercício que vai sempre mostrar que ele é x0. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, tá, gente? O que ele quer dizer com isso? Ele vai ser sempre um plano vertical. Eu vou tentar desenhar aqui. Calma lá. Aqui eu tenho meu y. Aqui eu tenho meu x. E aqui eu tenho meu z. Aqui eu tenho meu y. Aqui z. E aqui x, tá? Bom, aqui é o seguinte, ele está dizendo que o meu x é igual a x0, tá? Então, o meu x, ele é uma constante, ele não vai mudar. Então, o meu x, então, isso aqui é como se eu tivesse um plano. Tá? Deixa eu trocar de cor aqui. Então eu vou ter um plano, tá? Que vai passar por x0
e esse plano é esse plano aqui, tá? É como se esse plano aqui, ele vai estar vertical em relação a y, tá? Ou seja, ele vai cruzar o eixo x nesse ponto aqui, x0, tá? E ele também vai ser paralelo ao eixo z, tá? Então, esta reta, ela é uma reta que pertence a este plano aqui. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente tenta tirar dúvidas na hora da aula, tá? Bom, vamos para a questão. Determine as equações paramétricas e simétricas da reta que passa pelos pontos, tá? Ou seja, existe uma reta que ela passa por esses pontos aqui, A e B, né? Então, ele quer saber as equações paramétricas e simétricas de uma reta que passa por esses pontos, tá? Então, olha só. Ele não nos deu, né, uma forma... Deixa eu ver aqui. É porque é muita informação, tá, gente? Então tá, ele não mostrou pra gente o nosso, como nos exemplos anteriores, um ponto, ele não deu um ponto dessa que existe nessa, que passa por essa reta, e não nos deu de forma explícita a reta que é paralela a ele, tá? Mas ele disse assim, que essa reta, ela possui esses dois pontos aqui, A e B. Então, se essa reta, tá? Pode ser qualquer reta, tá, gente? Se ele disse que essa reta tem esses dois pontos, essa reta tem que ser paralela ao vetor AB. Por quê? Aqui eu tenho um vetor, né, gente? Um vetor AB. É um vetor que ele sai do ponto A até o ponto B. Tá? Então, para eu achar esse vetor AB, eu vou subtrair, né? O B menos o A. Tá? Então, vai ser esse vetor, vai ter o parâmetro 3 menos 2, vai ter menos 1 menos 4 e 1 menos 3. Ou seja, eu peguei a posição de B e subtraí da posição de A. Então, eu cheguei a esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui é o vetor diretor. Ou seja, é ele que está dizendo a direção do vetor ele que está dizendo, ele está dizendo a direção desta reta L, tá? Então, se ele é o vetor diretor, tá? Os números diretores, os números diretores A, B e C são esses números aqui, ou seja, o A é igual a 1, o B é igual a menos 5 e o C é igual a 4, tá? Então, eu posso considerar o ponto A como o meu ponto, P0, né? Como o meu ponto inicial, 2, 4 e menos 3, né? Então, se eu tenho tá? Se eu tenho o meu vetor diretor, né? Os números diretores, tá? Nós podemos, tá? A partir desse ponto inicial, que é o meu P0, e esse vetor diretor, eu posso encontrar, tá? As equações paramétricas e as equações simétricas dessa minha reta L, tá?
o que é a minha equação paramétrica, né? Eu tenho meu x, eu tenho meu x0, tá? E eu somo com o meu t vezes o valor, tá? Do vetor paralelo, que é o meu ponto, que é o meu, os parâmetros de V, tá? Então, o meu x é igual ao meu R0, que é 2, tá? E vou somar com 1 vezes t. O meu y vai ser igual ao meu R0, 4, tá? Menos 5 vezes t. E o meu z é igual a menos 3 mais 4 vezes t. Tá? Então, essas são as equações paramétricas, ok? Então, esses são os pontos, os valores de x, y e z que estão, que passam por essa reta, né? E que o que vai mudar, né, nesses pontos são os parâmetros de t, tá? Então, por isso que ela é chamada equação paramétrica. O que vai estar alterando é o parâmetro t, que é justamente o comprimento, tá? Agora, as simétricas é você pega, né? Você isola o t e iguala essas equações paramétricas, né? Então, vai ficar x menos o ponto inicial 2 sobre o parâmetro a, que é 1, que é igual a y menos 4 sobre menos 5, que é o b, que é igual a z, tá? Menos com menos dá mais, então fica z mais 3 sobre c, que é 4, ok? Então, aqui a gente chegou no que a letra A pediu. Então, vamos para a letra B. Qual a interseção dessa reta com o plano XY? Se eu quero saber, né, onde essa reta vai interceptar o plano XY, né, ele só vai conseguir interceptar o plano XY se ele zerar o Z, né, o parâmetro Z. Então, a reta intercepta o plano XZ quando Z é igual a zero. Então, quando Z for igual a zero, tá? Então, Z é igual a zero, o que vai acontecer, né, nas minhas equações simétricas, tá? Quando Z for igual a zero, x, isso aqui vai ficar igual a zero, tá? Então, x menos 2 sobre 1, que é igual a y menos 4 sobre menos 5, dá igual a 3 sobre 4. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isoladamente cada uma dessas. Eu vou dizer que x menos 2 sobre 1 é igual a 3 sobre 4 e que y menos 4 sobre menos 5 é igual a 3 sobre 4. Então, eu vou chegar nos valores de x e y, tá? Então, quando z é zero, o meu x é igual a 11 sobre 4 e o meu x é 1 sobre 4. Então, a reta intercepta o plano xy no ponto 11 sobre 4, 1 sobre 4 e 0, tá? Então, tá. Então, esse exemplo que a gente acabou de ver, né, ele mostra, né, que os componentes do vetor diretor da reta, de uma reta L qualquer, que passa pelos pontos P0 e P1, tá? É nada mais, nada menos do que a diferença entre os pontos, né? x1 menos x0, y1 menos x menos y0 e z1 menos z0, tá? Só relembrando, né? Eu tenho uma reta que passou pelo ponto A e passou pelo ponto B. Então, para eu saber qual é o vetor diretor, tá? As componentes, né, os números, para eu descobrir os diretores, as componentes diretoras dessa reta L, é só eu subtrair, né? B menos 4, ou seja, o B seria o P
e o A seria o P0, né? É isso que ele quer dizer aqui. Tá? Então, eu vou saber os componentes do vetor diretor, ou seja, dessa forma, eu estou garantindo que a reta L ela é paralela ao vetor P0, P1. Tá? E as equações simétricas, né, é x menos x0 e x1 menos x0, tá? Que é igual a y menos y0, y1 menos y0. E que é igual a z menos z0 sobre z1 menos z0, né? Então, assim, normalmente a gente precisa de uma descrição, a gente não precisa de uma reta inteira, a gente precisa apenas de um segmento de reta, tá? Então, então ele diz assim, como poderíamos descrever o segmento de reta AB no exemplo 2? Ou seja, o que eu encontrei aqui, tá? O que eu encontrei aqui foi qualquer a reta, eu encontrei aqui a reta L, né? Que possui essas componentes x, y, z. E o que iria variar é o parâmetro t, tá? Só que ele quer saber, eu não quero descrever, nesse caso, a reta completa. Eu quero descrever um segmento de reta, tá? Então, quando eu quiser descrever um segmento de reta, tá? Que está nessa reta AB, tá? Desculpa, que está nessa reta L, eu quero descobrir um segmento de reta AB. Então, se eu coloco zero, se eu coloco t igual a zero nas equações, né, que nós vimos no exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho o ponto inicial 2, 4 e menos 3, né, que é o meu ponto A, tá? Então, se eu colocar t igual a 1 aqui, nessas minhas equações paramétricas, tá? Aqui eu tenho as minhas equações paramétricas, né? Que eu encontrei com base no vetor AB e no meu ponto P0, que é 2, 4 e menos 3. Eu reescrevi ele aqui, tá? Então, se eu colocar t igual a zero, eu vou ter o x igual a 3, y igual... Desculpa. Se eu colocar t igual a zero, eu vou ter o próprio ponto inicial, né? Que é 2, 4 e menos 3. Agora, se eu colocar um t igual a 1, aqui eu vou ter um ponto, né? 3, menos 1 e 1, tá? Então, isso nesse intervalo aqui, tá? Então, assim, esse segmento de reta, ele é descrito por essas equações paramétricas, tá? Então, quando eu quiser encontrar um segmento de reta, eu preciso apenas definir o valor do parâmetro t, tá? Que foi isso que eu disse aqui, tá? Que o que vai diferenciar, né, o tamanho dessa reta L, ou seja, se eu quiser descrever apenas um segmento de reta que passa por essa reta L, eu preciso apenas definir o valor desse parâmetro t, né? Que aqui eu vou ter a minha reta L em vermelho. E o meu segmento T, o meu segmento AB, ele vai ser apenas um segmento de reta dentro de L. Que o que vai definir esse segmento é justamente o parâmetro T, né? Que neste caso aqui eu defini ele de várias formas. Eu defini ele como T igual... se for um segmento, né, AB, eu vou ter quando vai ser que ele vai sair do meu ponto inicial, tá? Que ele vai até um t igual a 1, neste ponto aqui, tá? Então, este segmento de reta, que vai de 2, 4, 3 até 3 menos 1 e 1, ele é descrito por essa equação paramétrica aqui, quando o meu t for
de 0 até 1, tá? Tá? Então, essa é a equação paramétrica. E se eu quiser representar na forma vetorial, tá? Esse segmento de reta, tá? Quando t tem determinado valor, é 2 mais t, 4 menos 5t e menos 3 mais 4t, tá? Sempre nesse intervalo aqui, que foi o intervalo que eu defini, de 0 a 1. Aí vamos continuar. Acho que esse daqui tá aqui no Lyrebird. Então, a gente sabe, né, que essa equação vetorial de uma reta, ela vai partir do fim, né, de um vetor R0 na direção de um vetor V, tá? Ou seja, ele vai sair daqui, né, do final desse vetor R0, que é bem daqui desse ponto P0, e vai até o final, ele vai na mesma direção de V, que é esse vetor aqui, tá? Que é R0 mais TV, tá? E essa reta, ela vai passar pela ponta do R1, tá? O que ele quer dizer, né, gente? Com toda essa matemática aqui. Ele quer dizer que a reta, ela passa, que essa reta, ela vai passar por aqui, vai passar por aqui. Ela vai sair daqui e vai até aqui, tá? E que esse R aqui é igual a R0 mais TV, que nós vimos aqui. Que a soma pela regra do triângulo é R0 mais esse A aqui. Só que esse A é T vezes V, porque o A ele é paralelo a V, tá? Então, esse V aqui, ele também pode ser dito, né? Esse vetor V, ele pode ser dito que ele é este ponto aqui, R1 menos R0, tá? Então, eu posso representar este R aqui, que é R0 mais TV, usando apenas as informações de R1 e R0. Então, o meu R, que é a minha equação vetorial de qualquer segmento em L, é igual da onde ele parte, é o vetor inicial, mais T vezes o ponto, tá? A componente, né? De onde está a componente R1, que é R1 menos R0, tá? Então, resolvendo isso aqui, o meu R, o meu segmento de reta, partindo de R até R1, ele é dado por essa equação. 1 menos T vezes R0 mais T vezes R1. Isso no intervalo de T igual a 0 e 1, como nós vimos no slide anterior, tá? Então, se eu vou... Porque aqui a ideia não é encontrar a reta L, é encontrar um segmento de reta que vai sair de R0 até R1. Ou seja, um segmento que sai daqui até aqui, por exemplo, tá? E que esse R0 tem uma componente e esse R1 tem outra componente. E que ele diz que isso aqui é o R, ele chama esse A aqui de R, tá? E esse aqui de R1. Então, para eu encontrar esse R,
eu pego a posição final dele, que é R1, e subtraio de R0. E que o tamanho desse aqui é T vezes V. Então, eu vou ter o R0 mais T vezes R1 menos R0. Resolvendo isso aqui, eu vou chegar no meu R de T, que vai variar de 0 até 1, porque eu defini, né, do 0 até o T igual a 1. É igual a 1 menos T vezes R mais T vezes R1. Vamos lá, vamos resolver, né? Pra gente exercitar. Então, mostre que as retas L1 e L2, com as equações paramétricas dadas por... Eu tenho essa primeira equação paramétrica de L1 e essa segunda equação paramétrica de L2, tá? Ele diz que são retas reversas. O que é uma reta reversa? São retas que não se interceptam, tá? E elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, elas não pertencem ao mesmo plano, tá? Percebam que, lembre-se que retas paralelas, ela tem a mesma direção, então eu não consigo colocá-las no mesmo plano. Eu não consigo colocá-las no mesmo plano, porque o plano tem uma direção, e a direção do plano tem a mesma direção de retas que passam por esse plano, tá? Então, eu digo assim, eu tenho que provar, tenho que mostrar que elas não são reversas. Ou seja, eu tenho que encontrar de alguma forma, né? Eu tenho que mostrar que elas não são paralelas e que elas não se interceptam. Como é que eu provo que elas não são paralelas? Retas paralelas são proporcionais, né? Então, os seus parâmetros são proporcionais, tá? Os vetores, né, os componentes diretores, os parâmetros diretores dela não são proporcionais, tá? Então, quais são os parâmetros dessa aqui, os diretores, né? Da L1. Da L1, eu pego aqui os parâmetros de T, né? Os coeficientes de T. Então, aqui em L1 eu tenho 1, 3 e menos 1. E o L2, eu uso o parâmetro S, né? Porque são retas diferentes, então cada um tem um parâmetro diferente. Então, aqui eu vou pegar os coeficientes de S, que é 2, 1 e 4, tá? Então, percebam que 1 não que 1, 3 e menos 1 não são proporcionais a 2, 1 e menos 4. 1 não são 1, 3 e menos 1 não são proporcionais a 2, 1 e 4. Ou seja, o 2 até é proporcional a 1, né? Mas o 1 não é proporcional a 3 e o 4 não é proporcional a menos 1. Tá? Então, como eles não são, essas componentes não são proporcionais, tá? Como é que seriam proporcionais? Se, por exemplo, o vetor L2 fosse 2, 6 e menos 2. Ou seja, a reta L2, ela seria proporcional à reta L1, seria o dobro da reta L1. Mas aqui não é, tá? Então, elas não são paralelas, beleza. Então, agora eu preciso provar que elas não se interceptam, tá? Se elas se interceptassem, tá? Eu teria que ter um ponto T, eu teria que ter um valor, né, para T e S que igualasse, né, os valores de x, y e z. Ou seja, nesse ponto, os valores de x eles teriam que ter um ponto em comum, um ponto que teria o mesmo valor de x, y e z. Então, eu vou igualar as componentes, né? Eu vou igualar
1 mais t tem que ser igual a 2s, menos 2 mais 3t tem que ser igual a 3 mais s, e 4 menos t tem que ser igual a menos 3 mais 4s, ou seja, eu estou igualando cada um dos x, cada um dos y e cada um dos z, para ver quais são os valores de t e s. Resolvendo esse sistema, eu vou ter um valor de t de 11 quintos e um valor de s de 8 quintos, tá? Só que se eu jogar, por exemplo, esses valores obtidos para t e s, tá? Nesse caso, tá? Eu posso, como eu tenho, desculpa, deixa eu só voltar. Como eu vou igualar aqui, tá, gente? Só que para eu encontrar dois valores, né, duas incógnitas, eu preciso apenas de duas equações, né? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que resolver esse sistema aqui. E resolvendo esse sistema, eu vou encontrar esse valor de t e esse valor de s, ok? Só que se eu jogar esse valor de t e esse valor de s, essa equação aqui, ela não vai estar satisfeita, tá? Ou seja, não existe um valor de s e de t que vai satisfazer essas três equações aqui, tá? Então, desse modo, como não existe um ponto em comum entre as três, tá? O L1 e o L2 não se interceptam, tá? Então, dessa forma, como elas não são paralelas e não se interceptam, elas são reversas, tá? Tá, eu vou finalizar aqui essa aula e vou gravar no outro vídeo a continuação, tá certo?